Então, vamos lá. É com muito prazer que nós voltamos hoje com a Monique Castro, que é a nossa fonoaudióloga da Clínica 7. Ela vai dar continuidade à aula que ela começou na semana passada sobre protocolos de avaliação de linguagem e orientações práticas também de atividades, tá? Hoje é a nossa última aula, como vocês sabem, já falei no grupo, né? Então, ao final, a gente vai fazer aquela foto bem bonita para a gente postar, tá bom? Pode começar, Monique. Vamos lá. Vamos dar continuidade, então, ao nosso assunto, né, relacionado aí aos protocolos de avaliação e de linguagem. E hoje, como eu falei na aula passada, eu vou estar, ao final, falando um pouquinho de algumas atividades práticas para que a gente possa intervir naquelas áreas específicas da linguagem, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar falando de um protocolo que eu utilizo para avaliar algumas crianças, não são todas que a gente pode utilizar esse protocolo. É um protocolo que avalia o desenvolvimento da linguagem no campo da compreensão e da expressão, tá? Como eu falei, nosso objetivo aqui não é explicar a aplicação do protocolo, é apenas trazer para vocês o que nós utilizamos dentro da clínica, né, como instrumento de avaliação que guia aí o nosso processo terapêutico, tá bom? Então, o ADL é um desses protocolos, é uma dessas testagens que a gente faz para nos guiar em relação ao desenvolvimento da linguagem. A avaliação do desenvolvimento da linguagem pode ser utilizada para avaliação de crianças na faixa de 1 a 6 anos por profissionais das áreas da fonoaudiologia, da psicopedagogia, da educação especial e da linguística. Então, ele não é um protocolo específico apenas para fonoaudiólogos, tá? Se você é um psicopedagogo, um educador especial ou uma pessoa da área da linguística que tenha um treinamento para utilizar esse protocolo, você pode aplicar esse protocolo, que ele nos dá um parâmetro muito interessante a respeito da área da compreensão e da expressão da linguagem, tá bom? E aí, ele vem falando, ele explica o modelo do desenvolvimento da linguagem em que se fundamentou a construção da ADL, desse protocolo, foi proposto por Bloom, um estudioso, em 1988, que descreveu a linguagem da criança através da integração de 3 componentes fundamentais. E quais seriam esses componentes da linguagem? Eu já cheguei a falar um pouquinho disso na aula passada, e diante da importância, a gente retoma aí esse conteúdo, né? Para ele, a linguagem, ela está fundamentada em 3 pilares: conteúdo, uso e estrutura. E isso também nos remete aí ao campo aquelas subdivisões da linguagem, né? A linguagem, ela tem conteúdo, a gente precisa ter o uso dela e ela tem que estar estruturada, tem que ter uma estrutura. A faixa etária que o ADL avalia é considerada ideal para a identificação das alterações do desenvolvimento da linguagem e suas consequências na socialização e no aprendizado da criança, que poderão ser evitadas por meio de diagnóstico precoce e, consequentemente, estimulação das habilidades linguísticas que apresentam alteração. Então, vocês vão ver mais para frente, eu vou estar falando aqui um pouquinho, ela é subdividida, o teste ele é subdividido por faixas etárias, eu vou testando de acordo pela faixa etária, né? Tem todo um treinamento, uma forma de aplicação desse teste. Eu vou descendo a idade da criança ou subindo de acordo com o que a criança me traz de resultado, até que eu chegue num teto, que é o chamado teto, que é onde a criança para, onde eu paro o teste. E ali, depois eu vou ter que levar aquele resultado
para uma outra tabela, onde tem uma pontuação, e que vai me dizer em que nível essa criança está dentro da linguagem, que se refere à linguagem expressiva e compreensiva. E dentro dessa testagem, tanto a linguagem expressiva quanto a compreensiva, ela é dividida em várias áreas, em várias habilidades vão ser testadas, tá? Segundo esses estudiosos, em 1993, as causas mais frequentes das alterações no desenvolvimento da linguagem são consequência da deficiência auditiva e do retardo mental, e isso para esses estudiosos. Porém, encontramos na literatura e na prática clínica crianças com alterações de linguagem por causas diversas. Isso aqui vem descrito dentro do teste do ADL como parte teórica, né? E a gente já sabe, hoje em dia, que questões relacionadas às alterações de linguagem, elas podem ter diversas causas, como a gente falou lá na primeira aula, né? Pode ser de causa primária ou de causa secundária. Lapin e Allen, em 1990, eles classificam os distúrbios de linguagem considerando 3 causas principais: alterações em todas as habilidades cognitivas. Então, eu posso ter aí distúrbio de linguagem de causas relacionadas às habilidades cognitivas. Posso ter também relacionado ao distúrbio evasivo do desenvolvimento e alterações em áreas específicas da linguagem. Isso também, já falei na aula passada, ele só subdivide naquilo que a gente já falou, em área primária e área secundária. Quando eu tenho aqui relacionado com habilidades cognitivas, quando eu tenho só relacionado ao desenvolvimento e outras áreas específicas ou relacionadas somente com a linguagem. Linguagem, segundo Bloom, que vem descrito lá no ADL, nesse teste, né? É um código pelo qual ideias são expressas através de um sistema convencional de signos arbitrários para comunicar. E é exatamente isso, né? A nossa língua nada mais é do que um código, a gente se comunica por meio do alfabeto, né? Do nosso alfabeto, que contém aí as nossas letras e que contém fonemas e que se juntam e formam palavras e ideias através de um sistema convencional, no nosso caso, a língua portuguesa. Então, esse sistema convencional, onde a gente estrutura sintaticamente a frase para trazer um significado, isso é comunicar, isso é linguagem. Por isso que a gente fala que, a princípio, parece uma coisa muito simples, né? A fala, a linguagem, mas não é. É algo extremamente complexo. E aí, quando a gente vai trabalhar e passar essas informações e deixar isso claro para os pais, que a estimulação de linguagem, ela não é tão simples, ela envolve vários fatores. Exatamente por isso, porque é um sistema, é complexo, não é uma coisa única, envolve várias coisas que a gente vai ver mais para frente. Linguagem expressa ideias, crenças, desejos, conhecimentos, relações com o mundo e pensamento. Então, quando a gente se comunica, a linguagem ela pode expressar todas essas coisas e ela pode também sofrer influências de todas essas coisas. Como a gente se comunica, dependendo do dia, da forma em que das crenças que a gente possui, dos desejos que eu quero passar, o que eu almejo, do conhecimento que eu tenho, do pensamento que eu tenho construído, da minha relação, da minha socialização, da minha experiência de vida, a minha comunicação e a minha linguagem, ela vai estar envolvida em tudo isso aqui, tá? E aí aqui eu trouxe para vocês um esqueminha que está dentro do ADL, do teste, que eu acho super importante. Está um pouco pequeno, depois eu posso até, quem quiser tirar foto desse slide, pode tirar, que eu acho super interessante, que ele vem aqui separando em conteúdos, tá?
ele separa aqui conteúdo da linguagem semântica, que é o significado, né? Aquilo que eu trago de significado. E aí ele vai subdividindo, olha como é complexo isso, né? Conhecimento de objetos. E aí aqui eu tenho objetos particulares, ele vai subdividindo, classes de objetos, ele dá exemplos. Objetos particulares, no caso da criança, mamãe, papai, o João, que às vezes é um irmão, um amiguinho, o jardim botânico, que ele conhece. E aí eu tenho tudo isso, e depois eu subdivido isso em classes de objetos: gato, mesa, biscoito, bola, sapato. Eu posso subdividir isso aqui em classes. Depois eu posso fazer uma relação entre esses objetos, se ele é reflexivo, intraclasse ou interclasse, de acordo com a existência, com o desaparecimento ou da repetição, ele pode ser reflexivo. Este biscoito, o biscoito acabou, isso pode ser uma coisa que existe naquele momento, depois desaparece, ou pode ser uma coisa que se repete. Ele pode ser intraclasse, quando tem característica de quantidade. Por exemplo, uma bola grande, duas bolas. Aí eu estou falando da semântica relacionada a um objeto que tem uma intraclasse, uma característica específica. E posso ter ainda, e tudo isso relacionado a conteúdo. É isso que eu estou falando. Olha como é complexo, né? E pode ter ainda uma subdivisão em interclasse, relacionado à ação, à localização e à posse. E aí ele dá o exemplo: comer o bolo é uma ação. Eu vou comer o bolo. Bote a bola aqui, de localização, tudo relacionado ao objeto, que está relacionado à semântica, tá? Que é um conteúdo da linguagem. Por isso que eu quis trazer esse gráficozinho, esse esquema, para vocês verem como isso é complexo. Relação entre eventos. Eu posso ter interevento e intraevento. Pode ser um evento temporal, casualidade, correr depois chutar, comeu porque estava com fome. Isso vai acontecer, é natural. Agora pode ser intraevento, relacionado a tempo, ao humor. Ontem saiu, está alegre com a festa, caiu e machucou a perna. Então, isso está relacionado a outros fatores, por isso que é intraevento, tá? E aí, é bem para ilustrar o quanto é complexo essa questão da linguagem. De acordo com Bloom, o conteúdo da linguagem, desculpa, ficou faltando o i ali, se refere à imagem mental dos objetos, ações, eventos e relações entre eles. Então, o conteúdo é a expressão linguística do que temos em mente. Por isso que a gente fala que, por isso que a linguagem ela está relacionada, quando a gente pensa aí na questão neurológica, né? Há várias áreas do cérebro, porque eu conheço um objeto, eu preciso visualizar aquele objeto, eu preciso saber o nome, eu preciso nomear aquele objeto, eu preciso saber o significado, para que ele serve, eu preciso saber qual a ação que eu posso utilizar com aquele objeto, eu preciso saber em que circunstância eu vou utilizar aquele objeto, como eu vou utilizar. Então, tudo isso está dentro da minha mente. Tudo isso é a expressão linguística do que eu tenho desse objeto, desse conteúdo. Já o pensamento depende do conhecimento que temos sobre pessoas, objetos, eventos e a forma com que eles se relacionam. O conteúdo da linguagem depende de um código, um sistema convencional de signos arbitrários que representa a sua forma e a sua estrutura. Então, veja bem, o pensamento ele depende do conhecimento que eu já tenho, e esse conteúdo se relaciona com o pensamento. Então, é uma mistura aí de conteúdo da linguagem com o pensamento que depende do código. A linguagem depende do código, tá? Que vai além do pensamento. E aí aqui é uma outra estruturazinha parecida com aquela, não vou entrar em cada um, mas para vocês verem como ele vai subdividindo e trazendo para a gente como essa estrutura de linguagem ela é tão importante. Quando a gente pega, se for pegar na linguística para separar
essas estruturas e como a gente pode trabalhar parte a parte da linguagem, né? E aqui ele vem falando da categoria da estrutura falada. Ele separa em fonologia, aquelas partes que na aula passada eu falei, didaticamente, a gente pode dividir a linguagem em fonologia, morfologia, sintaxe, só que dentro dessa divisão ainda existe uma outra subdivisão, e que vem trazendo, lógico que isso daqui é uma subdivisão mais aprofundada, né? E vai trazendo aqui para a gente, mas eu quis trazer essa imagem para que vocês pudessem visualizar o quanto isso é realmente importante quando a gente está estudando e está avaliando linguagem, né? Onde a fonologia, eu tenho que observar o item segmental e supersegmental, eu tenho que observar fonema e sílaba, mas eu também tenho que observar a entonação, prosódia, pausa, aqui, e aí se eu for para fonema, ele dá os exemplos aqui do fonema B, P, O, depois ele separa a morfologia, classificação de palavra, e aí eu entro na classe das palavras, né? Ele deu o exemplo aqui do substantivo, conteúdo, aí ele vem o conteúdo da palavra, verbo, e por aí vai. Ele dá os exemplos, e tudo isso aqui, gente, ela é uma estrutura individual, que vai depender de todos aqueles fatores que eu falei. Vai depender da nossa vivência, vai depender daquilo que eu tenho de relação com o mundo, vai depender do meu significado, tá? Da minha experiência, do quanto eu fui motivado para construir toda essa estrutura de linguagem falada, tá? Então, nem todo mundo vai ter uma estrutura falada com toda essa rede aqui, porque isso depende de como eu fui motivado, de como eu fui estimulado, de como eu fui ensinado. E aí sim eu consigo fazer uma rede como essa, tá bom? Estrutura da linguagem, voltando para que isso fique bem claro, assim como o conteúdo da linguagem, a estrutura é representada por 3 categorias principais, e aí ficou claro ali que eu mostrei que elas depois vão se subdividindo, né? A fonologia, que está bem relacionada aí à parte dos sons, do fonema, da consciência fonológica, né? A morfologia, que é a parte onde eu pego a parte da forma, né? Da estrutura da palavra, e a sintaxe, como eu organizo essas palavras, essas partes, essas palavras num contexto para trazer um significado. Aí aqui um outro exemplo que eu quis trazer do uso da linguagem. Então, ele começou lá na semântica, entrou na parte da fonologia, e aqui ele está falando do uso, que é a pragmática. E aí, olha aqui como isso se subdivide, tá, gente? Então, o uso da linguagem pragmática, para que vocês possam ver mais ou menos, ela está relacionada à função, qual a função que eu dou para essa linguagem que eu trago de experiência. Qual o contexto que eu uso essa linguagem que eu já tenho de experiência, que eu tenho de aprendizado. Essa função, ela pode ser pessoal ou interpessoal, são observações, jogos vocais, soluções de problemas, eu posso estar usando. E a função social, onde está a função social? Lembra que eu falei na aula passada, quando a gente falou do PROC, e lá a gente observa o uso da linguagem, e a gente precisa observar que a linguagem ela tem funções. Uma das funções é a função de pedir objeto, a heurística, lembra? Então, tudo isso está aqui dentro da pragmática, do uso da linguagem. Pedir objeto, obter informação, ganhar atenção, tudo isso está relacionado com linguagem. Social é a função da linguagem, é a pragmática, é o uso da linguagem. Tá bom? Em que contextos eu vou usar isso? Ele pode ser um contexto não linguístico, um suporte, adaptação às necessidades do que eu estou ouvindo, e pode ser também social,
onde eu estou numa conversação, iniciar ou terminar uma conversação, tipos de relações. Agora, eu posso ter linguístico, relação com a emissão anterior, uma relação de não contingência ou de contingência, de imitar, no caso da contingência, de questionar, adicionar uma informação, tá? E por aí vai. Então, a linguagem, eu quis trazer isso realmente para mostrar para vocês que a linguagem é muito mais do que a gente imagina. E aí eu volto, então, tudo isso para que vocês entendam que isso aqui tudo, gente, está dentro do ADL. Quando a gente aplica o ADL, quando a criança ela, existe aí, a gente vê, a gente consegue enxergar que aquela criança ela está preparada para ser avaliada por meio do ADL, porque não é qualquer criança que eu posso utilizar o ADL, tá? Eu dependo de algumas características, de alguns pré-requisitos para aplicar o teste do ADL. Ele é um instrumento clínico, prático e eficiente para avaliar a aquisição e o desenvolvimento do conteúdo e da estrutura da linguagem para crianças na faixa etária de 1 a 6 anos e 11 meses. Eu já tinha falado isso também. Aqui eu coloquei imagem de alguns objetos que vêm no ADL, tá? O ADL é um teste que a gente compra pronto, né? Deixa eu pegar o meu aqui rapidinho para mostrar para vocês como ele vem. Peraí. Eu falei que hoje seria uma coisa mais prática, eu vou estar mostrando alguns materiais também, né? Então, a gente compra, ele vem assim dentro de uma sacolinha, ele vem dentro de uma bolsinha, ele traz um livretinho, que é o manual do examinador, com algumas informações e como a gente deve aplicar, tá? Ele traz também alguns anexos de como eu aplico, do que eu avalio, traz os scores aqui para a gente, depois que a gente faz a aplicação, lembra que eu falei? A gente vai colocar e vai ver onde bateu o teto, e aí eu preciso lá ver qual a pontuação que aquela criança atingiu, tá? Ele vem com o protocolo já todo organizadinho para a gente, lógico, a gente vai xerocar, né? E para cada criança você vai utilizar uma folha dessa. Então, tá vendo? Só para ilustrar aqui para vocês, ver se dá para ver. Ele começa, ó, 12 a 17 meses, é quando ele começa. Então, ele vem separado, linguagem receptiva de um lado, linguagem expressiva do outro. E o que eu tenho que avaliar? Existe toda uma forma de aplicação para esse teste, tá? Tem cursos que explicam passo a passo e é razoavelmente prático. Tem aí não é tão simples assim, tem que treinar, né? Mas é muito importante. Ele vem um livretinho também, que dentro do teste a gente vai precisar fazer perguntas para as crianças, a gente vai ter que, na parte da linguagem receptiva, a gente faz questionamentos e a criança ela deve nos mostrar aqui por meio de imagens, então a criança aponta a resposta e a gente vai verificar se a criança acertou ou não, e a gente vai colocando lá a pontuação, tá? Então, tudo isso vem dentro do teste. Além disso, vem os objetos, por isso que eu botei carrinho, pratinho e uma xícara, porque tem atividades em que a gente vai precisar usar esses objetos, da bonequinha, vem com 3 bolinhas e vem com um cachorrinho, tá? Ali as imagens estão diferentes, porque cada sacola de teste que a gente compra, isso aqui vai se modificando, né? A gente não escolhe a cor do brinquedo, vem conforme eles colocam na sacola. Confesso que não é um teste baratinho, não é barato, mas é bastante eficiente, tá? A aplicação da ADL é individual,
e avalia domínio receptivo e expressivo da linguagem. E aí, dentro de cada faixa etária, dentro esses domínios, o receptivo e o expressivo, aí a gente tem conhecimento de objeto, uso de adjetivos, noção de quantidade. Então, ele vai discriminando ali, passo a passo, do que ele precisa, do que a gente tem que ter noção do que a criança já teria de ter domínio de acordo com cada faixa etária. As tarefas da ADL foram desenvolvidas tendo como preocupação principal elementos e domínios da linguagem que podem ser distinguidos em 2 grupos. Primeiro, relação entre os elementos da semântica, morfologia e da sintaxe relacionados ao conteúdo e à estrutura da linguagem. E outro, a correlação de domínios da linguagem receptiva e expressiva e variação relacionada à habilidade de ouvir e falar. Então, o ADL, ele foi desenvolvido com a preocupação principal desses 2 domínios. Relação entre esses elementos da semântica, ele pega a parte da semântica, a morfologia sintática e relaciona com conteúdos da linguagem, estrutura da linguagem, para ver se a criança consegue relacionar conteúdo, forma e uso, e se ela está estruturada, se a linguagem dela está estruturada dentro desses campos. E aí também ele vai avaliar esses domínios dessa linguagem, desse conteúdo, com a linguagem receptiva, aquilo que ele compreende, e a expressiva, tá? Vale ressaltar que aqui isso é uma coisa muito importante, quando a gente aplica o ADL na parte expressiva, ele não avalia, ele não se importa com questões fonológicas, tá? Então, se a criança ela me responde corretamente, mesmo que haja uma troca fonológica, uma troca, ou oh, meu Deus, fugiu a palavra. Enfim, mesmo que haja ao invés de falar pola, ao invés de falar bola, ela fala pola. Omissão. Né? Isso não é considerado um erro para o teste, tá bom? Ele não avalia fonologia, tá? E aí, nas escalas da ADL, o conhecimento do conteúdo da linguagem, ele é avaliado com tarefas concentradas no conceito de... Lembra que eu falei que dentro da parte receptiva e expressiva, ele vai separando por cada domínio. Então, ele vai avaliar se a criança tem noções de quantidade, de qualidade relacionada a adjetivos, tudo isso daquele livretinho das figuras. Tem algumas perguntas que fala, por exemplo, qual é o menino mais alto? Qual é o pote que tem mais pirulitos? Então, quantidade, qualidade de adjetivos, relação espacial. Vocês viram que uma das figuras que é do cachorrinho, que está ou em cima, ou embaixo, atrás da cadeira, tá? Então, todos esses domínios eles vão estar ali dentro da testagem. Relação temporal, sequência. E a escala da linguagem receptiva, ela é utilizada para avaliar habilidades básicas para o processamento da linguagem receptiva. O que eu preciso de básico para o processamento dessa linguagem receptiva? Eu preciso de conteúdo, eu preciso de semântica, porque se eu não tenho conteúdo, se eu não tenho semântica, eu não vou compreender o que o outro está me solicitando, correto? E eu preciso também de ter uma estrutura básica de linguagem para entender o que eu estou sendo demandado. Então, ele vai avaliar essas 2 habilidades, principalmente na questão da linguagem receptiva, tá? A escala da linguagem expressiva possui tarefa semelhante da escala da linguagem receptiva. O processamento da linguagem está implícito em muitas tarefas expressivas. Lógico, né? As tarefas da linguagem expressiva são utilizadas também para avaliar atividades básicas para a expressão verbal, como conteúdo e também estrutura. Então, a mesma coisa da linguagem receptiva. Eu só vou verbalizar o que eu tenho de conteúdo.
eu só vou verbalizar se eu tenho o mínimo de estrutura, se eu tenho o mínimo de morfologia, se eu tenho o mínimo de semântica, se eu tenho o mínimo de sintaxe, senão eu não vou conseguir. E aí, então, era isso que eu queria deixar aí para vocês terem uma ideia de uma das testagens que eu aplico quando eu vou fazer a avaliação específica da linguagem, tá? Que é o ADL. Lembrando que não é para todas as crianças, nem todos estão aptos a serem avaliados pelo ADL. Mas quando estão, a gente faz, e é uma testagem que nos dá um bom parâmetro aí para a gente conseguir tá planejando a terapia nesses dois aspectos aí, expressivo e receptivo, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do ABFW, que é uma outra testagem, quem é fono, que está aí ouvindo, ou mesmo que não seja, já ouviu falar desse teste super famoso, super utilizado, antigo, mas bem funcional. É um teste de linguagem infantil que avalia a área da fonologia, vocabulário, fluência e pragmática. Eu vou me ater aqui especificamente à área da fonologia, tá? É o que mais a gente aplica dentro da nossa prática clínica, principalmente. Geralmente, a parte de fluência, quando a criança ela traz alguma queixa relacionada à fluência, alguma disfluência, alguma suspeita de gagueira. A pragmática é o uso da linguagem e o vocabulário, que é super importante e geralmente eu aplico também, mas eu vou me ater aqui mais à parte da fonologia, tá bom? Ele é um teste de linguagem infantil nas áreas de fonologia, vocabulário, fluência e pragmática, indicado para crianças de 2 a 12 anos. Eu gosto desse teste porque ele tem um espectro bem amplo, né? Eu posso já aplicar o mesmo teste, eu posso aplicar numa criança com 2 aninhos e posso aplicar também naquela que está com 12 anos. Então, ele é um teste que tem um espectro bastante amplo. Seu tempo médio de aplicação é variável, de acordo com a idade e, lógico, as características de cada criança. E do fonoaudiólogo, dependendo da prática também. A princípio, o princípio do ABFW é que a obtenção de dados objetivos representa um aspecto fundamental para a precisão diagnóstica das desordens da linguagem. Então, ele é um teste prático também, onde a gente utiliza, não sei se vocês conhecem, eu posso pegar aqui para mostrar para vocês como que ele é baseado. Vocês querem que eu pegue para mostrar? Se alguém quiser falar aí. Ele é baseado em... Eu quero. Só um minutinho, então. Bom, ele é basicamente, né? Ele é uma caixa, tá? Onde vem o fichário do ABFW. Essa caixa, ela é subdividida aqui, ó, em vários itens, tá? Esses furinhos aqui, eles são propositais para facilitar a nossa vida, porque daí a gente pega, por exemplo, eu vou explicar para vocês hoje a parte de fonologia. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Vou explicar a parte de fonologia. Então, eu venho aqui com a caneta, coloco aqui e puxo só as fichas, as figuras que eu vou utilizar para avaliar a parte fonológica daquela criança. E aqui, no caso, eu vou explicar depois, eu vou utilizando essas fichas para pedir para a criança, nesse caso aqui da fonologia, a gente tem duas provas, uma é imitação, outra é de nomeação, e aqui eu vou avaliar só a fonologia, então eu tenho essas 34, são 34 fichas, 34 figuras, assim, ó, figuras bem simples. Algumas eu acho até que eles poderiam mudar no teste, algumas crianças não conseguem identificar, por exemplo,
essa aqui, as crianças nem todas conseguem. Isso aqui para vocês é o quê? Vamos lá, vamos fazer vamos testar o ABFW. É uma planta. Ah, muito É uma bem. planta. Uma planta. Mas algumas crianças falam uma árvore, uma folha, uma flor. Então, eu acho que eles poderiam trocar por uma outra figura que tivesse esse encontro consonantal do P com L, entendeu? Mas, enfim, ainda é planta, né? E ele tem várias figuras para avaliar cada um dos fonemas da nossa língua portuguesa, tá? Em todas as posições, posição inicial, medial e final, tá? E aí a gente vai aplicando e mostrando para a criança, e a criança vai dando a resposta, a gente vai marcando conforme ela responde. Na testagem, o ideal é que você grave, é o recomendado pelo teste, além de gravar o áudio, né? Você pode gravar, fazer um vídeo também. Além disso, você pode fazer a transcrição. Eu gosto de gravar e escrever também, tá? Como a criança vai nomeando, esse aqui é a parte de nomeação, né? Você mostra e a criança vai nomeando figura por figura, onde a gente vai avaliando todos os fonemas, tá bom? Depois, quando entra no campo do vocabulário, ele também é todo dividido. Então, por exemplo, vocabulário de alimentos. Aí eu venho com a canetinha, assim como eu fiz lá na parte de fonologia, pego só as fichinhas, por isso que tem o furinho, que é para poder a gente puxar o bloco certinho. E aí vem para ver o que a criança conhece. São essas figuras. No caso do vocabulário de alimentos, 15 figuras. Aí queijo, para ver se a criança conhece. Ovo. E tem todo um protocolo já, tudo anotadinho para você preencher, tá, gente? Quando você compra o teste, quer dizer, ele vende, você pode comprar só esse fichário e também pode comprar o teste completo. Também não é barato, ok? Mas é um teste que você vai usar para quem é fonoaudiólogo, vai usar para o resto da sua vida, para quem trabalha com linguagem, né? E vem aí vários itens para a criança responder o que ela conhece, né? Porque linguagem é isso, linguagem é semântica, é conteúdo. Eu preciso saber se ela conhece o básico dos alimentos. Esse também eu acho difícil, olha. Verdura, tá? As crianças quase nenhuma acerta. Às vezes eles falam alface. Pipoca, maçã, e por aí vai. Então, eu tenho todos os domínios de vocabulário: alimentos, meio de transporte, móveis e utensílios, vestuário, profissões, tá? É um teste bem legal e as crianças gostam porque é por meio de figuras, de desenhos coloridos, e eles ficam bem interessados. A aplicabilidade dele, Monique, é somente para fono? Ele é para fono, especificamente para fono, tá? Vamos lá. O objetivo da testagem do sistema fonológico é verificar, então aí eu lembro aquela parte da fonologia, primeiro bloquinho de fichas que eu peguei, então o objetivo dele é testar o sistema fonológico e verificar o inventário fonético da criança, bem como as regras fonológicas usadas, que abrangem os fonemas usados contrastivamente, sua distribuição e ainda o tipo de estrutura silábica observada. Então, quando eu pego aquele primeiro bloco de fonologia, lembra que eu falei que ele ali eu vou conseguir avaliar a posição inicial, medial e final de todos os fonemas? Ali eu vou conseguir chegar a uma noção, quando a mãe chegar, ele fala errado, mas fala errado como? Vamos lá, vamos verificar. Então, por meio dessa aplicação desse teste, eu vou conseguir ter uma ideia de quais as trocas essa criança faz, ou que ela substitui, ou que ela omite, que às vezes ela não troca, ela omite uma letra, ela omite um fonema, tá? Ou então verificar se essas trocas que ela faz estão dentro do que é esperado para a idade, que às vezes a criança está com 3 aninhos e a mãe, mas fala tudo errado.
mas a troca que ela faz ainda está dentro do que é esperado naquela faixa etária. E aí a gente faz e tranquiliza essa mãe. E fala, olha, mãe, essa troca que essa criança faz ainda está dentro do que é esperado. Então, vamos observar. Se continuar, se persistir, daqui a 6 meses, a senhora retorna. E aí a gente sugere, dá sugestões para a mãe estar fazendo orientações e estimulando em casa. Tá bom? A análise fonológica dos resultados do teste toma por base os processos fonológicos observados durante o desenvolvimento das crianças falantes do português. Então, depois que eu faço esse apanhado, eu vou lá observar, vou lá na testagem, no meu protocolo, e vou ver. A criança troca o que pelo que, né? O que pelo que eu disse, que eu quis dizer é, qual é a troca que ela faz? E cada troca, ela tem, ou é o ensurdecimento de algum fonema, é uma omissão de letra, omissão de um fonema líquido, e aí eu vou, isso é bem parte da fonodiologia mesmo, e eu vou analisando. Após essa análise, eu vou ver se aquilo está dentro do que é esperado ou não, eu vou ver o que está fora, eu vou orientar essa mãe, e aí eu começo a planejar minha terapia, tá? Porém, quando há distúrbios, quando há distúrbios ou qualquer tipo de processo idiosincrático, pode ser encontrado e de ser estudado à medida que for detectado. Então, aí eu tenho que observar também o seguinte, existem processos que não são esperados em nenhuma faixa etária, tá? E aí, quando isso acontece, opa, é o sinal de alerta, eu preciso observar o porquê que isso está acontecendo, tá? Para a testagem do sistema fonológico, aqui eu já mostrei, eu botei a figura ali, mas né, acho que ficou mais interessante mostrar ao vivo e a cores. São usadas 2 provas, como eu falei, uma de imitação e uma de nomeação. Então, nomeação é essa que eu peguei as fichas e vou mostrando. Mostro a ficha para a criança responde, me fala o nome, e eu anoto e gravo como ela falou, a forma como ela falou. Tá? E depois eu vou analisar esses resultados. De imitação, existe uma lista de palavras e eu falo, fala para tia, peteca, e a criança repete, peteca. Fala para tia, tal palavra, e a criança repete. Isso é imitação, não tem figura. Aí a criança vai só me imitar. Nomeação é esse com a figura. Imitação, a criança só repete, tá? E aí, por meio delas, será possível proceder ao inventário fonético. Aí eu consigo enxergar o inventário fonético dessa criança, tá? Só por meio dessa testagem, senão a gente não consegue ter um inventário fonético fidedigno. Aí eu vou supor, ela troca, aí eu observei que ela troca, mas peraí, troca sempre? Troca em todas as aparições desse fonema? Ou ela só troca quando esse fonema aparece no início da palavra? Ah, não, ela troca no início, troca no final também. E só consigo fazer fazendo ter isso, essa certeza, fazendo a testagem, tá? Então, por meio delas, será possível proceder ao inventário fonético do sujeito e verificar o uso dos processos fonológicos que envolvam a distribuição e o tipo de estrutura silábica utilizada. E aí eu trago para vocês, isso aqui eu já trouxe na aula passada, isso aqui é um estudo que foi feito no Rio de Janeiro, por isso que eu gosto de usar ele, que eu acho interessante, porque a gente lida, na maioria das vezes, com crianças aqui do Rio de Janeiro. Para outros estados, pode haver uma diferença por conta da regionalidade. Então, por exemplo, eu tenho o R retroflexo, que a gente chama, que é o R caipira, né? É o porta, tá? E isso pode modificar. É mais fácil de falar do que falar o porta, que a gente fala, né? Então, esse estudo foi feito com crianças no Rio de Janeiro. E aqui eu tenho uma base, quais os fonemas que a criança ela precisa ter assimilado em cada faixa etária. Então, se a criança chega com mais de 3 anos ou 3 anos e ainda não fala esses fonemas aqui, opa, eu preciso avaliar e saber por quê. Já tem alguma coisa acontecendo. De 3 anos e 3 anos e meio, a criança já tem que falar palavras com NH, com Z, com J, com L, com R.
Entre 4 e 11 meses, ela tem que falar palavras com o S e com CH, como chuva, chupeta, cachimbo, xarope, tá? Ali no CH, o som do X, tá, gente? Entre 5 anos e 5 anos e 11 meses, a criança já tem que estar falando palavras com LH, e esse R aí é o R fraco, que a gente chama, né? É o R vibrante, de arara. Por isso que é um dos últimos, que é um dos mais difíceis mesmo, tá? Então, aqui, se vocês quiserem tirar foto, eu também posso passar esse slide para vocês. Isso aqui é a base para a gente, vou orientar a escola. Olha, vamos observar se as crianças nessa faixa etária da escola estão falando esses foneminhas, vamos separar palavrinhas, vamos fazer uma triagem, e é por aqui a gente tem um parâmetro do que é esperado. E isso é um estudo, ele foi feito com crianças do Rio de Janeiro, e é isso que é esperado para essa faixa etária, tá bom? E aí, como podemos intervir? Então, já falei um pouquinho do teste do ADL, do ABFW, já falei do PROC, já avaliamos toda essa linguagem da criança e como a gente pode intervir. Então, vamos lá. Principais aspectos para o planejamento terapêutico. Eu apliquei toda a testagem, mas eu preciso fazer um planejamento terapêutico, certo? Então, eu delineei o perfil linguístico dessa criança, eu avaliei, fiz os testes, fiz tudo, já tenho o perfil dela. Aí eu vou levantar outras características da criança. Então, essa criança, eu preciso conhecer essa criança como um todo, eu preciso saber das características cognitivas dessa criança, eu preciso saber as questões motoras dessa criança. É uma criança que tem alguma alteração motor oral? Não tem. Eu preciso saber se essa criança tem algum distúrbio sensorial, não tem. Então, eu tenho que observar essa criança como um todo. Que para eu fazer o meu planejamento terapêutico, o planejamento terapêutico que eu faço para a criança A não vai ser o mesmo que eu faço para a criança B. Não pode, não tem como, isso não existe, tá? Tenho que levar em consideração também o prognóstico do quadro. Cada diagnóstico, cada quadro vai ter um prognóstico diferente. E as mães, elas perguntam muito isso. Há quanto tempo de terapia eu vou precisar fazer? Quantas sessões, Monique, eu vou precisar fazer? Então, assim, isso é muito difícil responder, porque isso vai depender de cada criança, isso vai depender de cada família, isso vai depender de cada escola. Eu falo que depende do todo, porque, vejam bem, a fonoaudióloga, ela não trabalha sozinha. Ela precisa, a gente atende, na maioria das vezes, uma vez na semana. Uma vez na semana. Não é o ideal, né? O melhor dos mundos seria se a gente pudesse, nesses casos, isso eu estou falando de quadro relacionado à linguagem, tá? Dependendo, a gente pode pensar aí até mais vezes, mas em questões de terapia de linguagem, o ideal, no melhor dos mundos, seria pelo menos 2 vezes na semana. Mas vamos lá, a realidade que a gente vive no Brasil hoje, principalmente. Não é todo mundo que consegue pagar muito mal uma, quanto mais 2 sessões por semana. Então, a gente tem que se virar nos 30. E o que eu digo se virar nos 30? Nós precisamos fazer essa sessão, esses 50 minutos serem muito bem feitos, muito proveitosos, e orientar muito bem essa família, para que essa terapia ela tenha continuidade em casa, para que ela não fique presa apenas àqueles 50 minutos ali da sessão, porque senão a gente não tem o bom prognóstico. Aí eu atraso o meu prognóstico, por isso que eu digo que isso é muito relativo, tá? Eu preciso também levar em consideração a escolaridade e o ambiente social. Dependendo da escolaridade, dependendo de como a escola ela trabalha junto com a gente, tem escola que é super parceira, tem escolas que não têm esse vínculo tão importante com a gente, e o ambiente social, infelizmente, influencia, tá? Essa criança está inserida no meio social em que ela tem estímulo, em que ela
tem alimentação para que ela possa ter energia, em que ela tem motivação, em que ela tem tudo isso, então, gente, vai interferir, vai fazer parte aí do nosso planejamento terapêutico, tá bom? Até aqui, por exemplo, o ambiente social, quando a gente pensa em terapia, a gente pensa em continuidade em casa, se eu tenho uma família que socialmente pode investir em materiais, em coisas, essa família vai fazer aquilo que a gente orienta. E tem outras que não vão poder fazer. Então, a gente tem que usar de outros artifícios, de outros instrumentos, que eu vou também mostrar um pouquinho para vocês aqui daqui a pouco, tá? E a gente também depende, óbvio, muito. Isso aqui, na verdade, acho que tinha que estar aqui no primeiro ponto, tá? Aqui em cima, que se fosse uma pirâmide, acho que tinha que estar... tem que ser o primeiro, a família e motivação. Se a família não estiver junto com a gente, e se essa criança não tiver motivação, se essa família não estiver motivada, o nosso planejamento terapêutico, a nossa terapia vai toda por água abaixo, não funciona, tá? Agora vamos falar então um pouquinho da prática. Vamos lá? Eu peguei, assim, exemplos de atividades, tá? Algumas estratégias, e tenho vários exemplos. Depois, se vocês quiserem, podem me mandar o WhatsApp, que eu mando outras, até para quem é mãe aí, para quem é professora, para estar fazendo em casa, para estar testando, né? E agora eu vou falar assim, vou separar por área, tá? Então, por exemplo, exemplo 1, trabalhando alterações da compreensão e linguagem receptiva, tá? Então, lembra que eu falei? Linguagem receptiva é aquilo que a criança me traz de conteúdo, é aquilo que ela compreende, é semântica. Então, qual uma das estratégias que eu posso utilizar? Eu peguei um exemplo aqui. Quebra-cabeça do corpo, que é uma tarefa que dura em média de 15 a 20 minutos. Eu posso usar com crianças de faixa etária de 3 a 4 anos. Isso eu estou pegando a faixa etária aqui, mas tem crianças com menos idade que vai conseguir fazer tranquilamente esse tipo de atividade, tá, gente? E outras com uma idade mais avançada que não vão conseguir. Por isso que eu falei que a linguagem ela depende de vários fatores, tá? E aí, quebra-cabeça com parte do corpo humano. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho quebra-cabeça, eu vou montar junto com a criança, eu vou solicitando. Fulano, pega para a tia o pé, vamos colocar o pé da menina? Então, para ela fazer isso, ela precisa compreender, ela precisa ter em mente, já ter o significado do pé, ela precisa saber onde fica o pé, ela vai precisar saber onde ela vai encaixar o pé. Eu estou trabalhando aqui linguagem receptiva, tá? Eu também gosto de trabalhar muito com concreto, né? Então, o Senhor Batata é o queridinho, as crianças gostam muito. E aí a gente desmonta ele todo mundo conhece, né? O Senhor Batata. A gente desmonta ele todo e deixa a criança montar. E eu posso ir falando, opa, vamos pegar agora a orelha do Senhor Batata e vamos colocar. E tem criança que bota a orelha aqui. E tem criança que bota a orelha aqui, tá? Então, aí eu já tenho noção de que a criança, ela não compreende o significado de cada parte do corpo, que ela não tem noção do todo, de onde ela deve encaixar. Então, isso aí eu vejo, aí eu vou trabalhando, né? Então, é uma estratégia simples e eu estou trabalhando aí a linguagem receptiva, tá? Quando eu solicito que a criança faça aquele comando, em que ela encaixe cada coisa no seu lugar. Isso é um exemplo, tá, gente? Exemplo 2, trabalhando alterações das habilidades narrativo-pragmáticas. E aí, aqui eu gosto muito desse material. É um material do... Deixa eu tentar lembrar o nome deles, eu boto para vocês. Eles vendem... Ai, meu Deus. Voz em Papel. Voz em Papel, tem no Instagram, tá? Eles vendem uns materiais bem fofinhos.
E aí a estratégia 2 é musicando, tempo médio, isso eu posso utilizar de várias formas, eu trouxe um exemplo, tá? Tem outro aqui também, de 50 minutos, dá para a gente trabalhar várias coisas também. Faixa etária também aproximada de 2 a 3 anos. Aí, material, eu posso fazer com rádio, com computador, internet, impressora, quando eu imprimo essas musiquinhas, figuras e outros tipos de músicas. Posso fazer também com lápis de cor para a criança ir pintando mesmo e completando cada desenho, pedindo para ela pintar com guache, ou pegando o animal concreto em miniatura, eu pego a musiquinha, a criança vai encaixando dentro de cada espaço ali o bonequinho. Aqui, esse é a musiquinha do Sapo Não Lava o Pé, ele é de velcro, tá vendo? Então, a gente vai cantando com a criança vê eu deixo as figuras em cima da mesa, e ela pega. E o sapo, aí, lógico que em cada espaço aqui eu deixo a criança completar. Vamos cantar a musiquinha do sapo? O sapo não lavo. Aí eu deixo, então eu já estou trabalhando narrativo pragmática, e ela também vai ter que trabalhar aqui um pouquinho também de coordenação motora, de noção espacial, e aí ela vai ter que pegar o sapo, identificar que a figura do sapo é aqui que ela tem que encaixar. Não lava o quê? E aí eu vou perguntando, ela tem que ir completando, ela tem que ir dando continuidade à musiquinha. E isso eu estou trabalhando na habilidade narrativa pragmática. Uma criança de aproximadamente 2, 3 anos, pequenininha, tá? Não lavo pé, não lava, por quê? Não. E eu sempre deixo ela completar. Ele, quando eu vejo que a criança sabe mais, eu canto menos e deixo ela completar mais. Ele mora lá na... Pega a figurinha e coloca lá. Eles adoram. Não lavo pé porque não quer, mas que chulé! E sempre tem uma graça no final também. Eu me jogo no chão, faço cara de eca, de chulé, eles adoram, né? A outra musiquinha que eu tenho também, que eles amam, é do meu pintinho amarelinho, né? E a mesma configuração do Sapo Não Lava o Pé, só que outra musiquinha. E dá para fazer com todas. A Dona Aranha subiu pela parede e bota o desenho da aranha. Eu gosto de fazer e colocando em pastinhas assim, tipo Ziploc. Então, vai ficando tudo material organizadinho, né, para a gente usar dentro das nossas terapias. Tá bom? Agora aqui, um exemplo para a gente trabalhar alterações no nível semântico-lexical, tá? Então, eu vou trabalhar com jogo simbólico. Lembra que eu falei que para a gente trabalhar, iniciar, na verdade, todo o processo de fala, de estimulação de linguagem, eu preciso trabalhar muito simbolismo, o simbólico, por meio da brincadeira, em que eu vou estimular várias coisas, e uma delas é o nível semântico-lexical, tá? Então, é uma brincadeira em que eu posso utilizar 30 minutos, posso levar, às vezes até mais, quando a criança ela vai engajando na brincadeira, essa brincadeira vai crescendo, tá? E eu posso usar também, tem um espectro bom, eu posso fazer com crianças desde 2 aninhos até 7, dependendo dos instrumentos que eu utilizo, 7, 8, até mais idade. Também tudo depende da criança. Às vezes é uma criança que cronologicamente tem 10 anos, mas tem idade mental de 5, então depende de várias coisas, né? E aí, material, casinha de brinquedo, bonecas, utensílios domésticos, carros, postos de gasolina, itens de mercado, etc. Como que é esses jogos simbólicos? Nós vamos criando uma brincadeira e deixando a criança ir trazendo o significado de cada coisa e montando um cenário. Então, a gente pode... Eu tenho aqui essa fazendinha de madeira que vocês estão vendo aí, vermelhinha. Eles amam de paixão, está até ali em cima. E aí eu tenho uma caixa só de animais, e eles vão pegando, e eu deixo eles montarem uma caixa de animais, mas dentro dela tem dinossauro, dentro dela tem pinguim,
dentro dela tem vários animais que nem todos vão se encaixar com a fazenda. Então, vamos ver como é que está esse nível semântico lexical. Se essa criança vai sair jogando tudo que é bicho dentro da fazenda. Não é todo bicho que vai para a fazenda. Tem bicho que mora na fazenda, tem bicho que mora no lago, tem bicho que mora na floresta. E aí eu já botei algumas árvores, então tem criança que ela já tem noção, o nível semântico lexical dela já está tão bom que ela consegue montar uma fazenda. Ela fala, tia Monique, aqui é o lago. Aí eu fiz um lago de... Já que é prática, deixa eu mostrar, né, gente? Porque senão fica sem graça. Vocês verem aqui a bagunça da fono. E aí eu faço assim, laguinhos, tá vendo? Boto tudo na caixa. E a criança, então, ela pega, ela pode botar o lago, aí vai aparecer dentro dessa caixa a tartaruga. Então, ela vai ter que colocar, provavelmente, a tartaruga na água, né? O porquinho, ela já pode botar na fazenda. Tem cerca para ela ir montando em volta da fazenda, para os bichinhos não fugirem. Tem o seu lobato no trator. Tem a galinha, que eles adoram botar em cima da casa para cantar. O que mais que eles gostam muito aqui? Eles gostam muito do... Aqui. A mamãe do fazendeiro. Eles falam que é a mamãe Lobato. Ela vira tudo, gente. Ela vira tudo. Aí também aparece a baleia. Então, assim, a baleia vai ter que ir para a água, não vai poder ir para a fazenda. O jacaré vai ter que estar na água, não vai poder estar na fazenda. Tá? O dinossauro, eles têm que criar um mundo para botar o dinossauro. Não pode ser o mesmo mundo que o da fazenda. E por aí vai. Tá? Então, isso é trabalhar o semântico lexical. Mas também pode... E aí, lembra que eu falei que a gente, ao mesmo tempo que está trabalhando uma coisa, a gente está trabalhando outras, porque eu posso também, junto com isso, trabalhar o narrativo pragmático. Eu vou montando uma história junto com eles, então vamos montar uma historinha. E aí, uma coisa vai encaixando na outra, tá bom? Exemplo 4. Se eu quiser trabalhar, então, nível sintático. Então, agora aqui é uma organização. Organização desse meu vocabulário, organização desse meu semântico, desse conteúdo que essa criança tem. Esse é um joguinho que eles adoram também, é um quebra-cabeça da historinha da Chapeuzinho Vermelho, e ela tem uma sequência lógica. E se eu estou trabalhando o nível sintático se refere o quê? À formação da frase. Então, eu quero comer bolo. Então, é uma história. A história tem que ter início, meio e fim. A criança tem que entender que ela vai montar o quebra-cabeça, e o quebra-cabeça, a história começa com o Chapeuzinho Vermelho, indo levar a frutinha para a vovó, e que vai passar na floresta. E aí, aqui, o bom desse quebra-cabeça, que eu acho bacana, é que ele não tem todos os detalhes. São três cenários, 3 cenas, né? 1, 2 e 3, início, meio e fim. Mas eu ali no meio eu vou perguntando, mas o que aconteceu aqui? A Chapeuzinho Vermelho, ela foi levar doce para a vovó, e depois o que aconteceu? Ela já entrou na casa? Não, tia Monique, ela não obedeceu a mamãe, ela se perdeu no caminho, foi desobediente. Aí eu já entro também trabalhando outras coisas, viu como é importante obedecer a mamãe, viu como é legal a gente ser obediente, porque senão, olha o que pode acontecer. Pode acontecer uma coisa que não é legal, tá vendo? Ela foi por outro caminho e o lobo mal viu, e por aí vai, né? Então, a gente pode trabalhar o nível sintático utilizando figuras de ação e sequência lógica temporal, tá? Eu queria ter achado, eu tenho umas cartinhas também, de 3 e 4 cenas para a criança, ela vai colocando a história, são sequências, figuras também, sequências para colocar
na sequência lógica, mas eu não encontrei. Depois eu encontrando, eu mando para vocês. Mas é bem, bem legal, eles adoram também. Exemplo 5, trabalhando alterações no nível fonético-fonológico. Aí aqui é aquela criança que troca um som, que não consegue falar um som específico. Eu adoro, amo de paixão os joguinhos e a Carol Fonoterapia. Se vocês entrarem lá no Instagram dela, no site dela, ela é uma querida, uma amiga minha. Todo mundo conhece muito ela como fonoaudióloga. Ela está fazendo até agora uma faculdade de design gráfico, que ela ama produzir esses joguinhos, né? Carol Fonoterapia. E tem muitos gratuitos, então vocês podem entrar e baixar e plastificar para vocês usarem. Esse aqui é um que vai trabalhar o som do S, por exemplo. Então, você usa o dado, você pega um pininho e joga. Eles adoram também esse tipo de joguinho. E aí você, enquanto você está trabalhando o nível fonético-fonológico, você está brincando de uma forma lúdica, né? Você está fazendo uma trilha com a criança, vai trabalhar o suco, sal, sol, saia, sorvete. Eu estou trabalhando o fonema S, nesse caso, um exemplo, tá? Tempo médio de 20 minutos, lógico, vai depender de cada criança e do que você vai fazer com esse jogo. Geralmente eu faço jogo, depois, dependendo da criança, eu faço um ditado, eu peço para desenhar, para a gente ir massificando e intensificando o uso daquele fonema, né? E o tabuleiro com trilha, confeccionado previamente, dados e pinos. Por que confeccionado previamente? Eu posso montar esse jogo. Por isso que é importante o planejamento terapêutico. Eu vou trabalhar com a criança o encontro consonantal P e L. Então, eu vou trabalhar com figuras que tenha P e L. Planta, sei lá, agora não veio. Mas aí eu vou buscando na internet, vou montando o joguinho, imprimo e plastifico, tá? E aí eu tenho aquele jogo já pronto para usar com aquela criança, para trabalhar aquele fonema que eu quero trabalhar, para intensificar, para a mãe levar para casa, tá? Então, isso também é importante. E aí, ok, dei aí os exemplos para vocês de algumas atividades. Como eu falei, eu dei um exemplo apenas, que senão a gente não tem tempo para falar todos, mas quem quiser pode me pedir, depois eu passo mais, de preferência pelo WhatsApp, eu quase não olho meu e-mail mais. Agora vamos falar um pouquinho de orientação fonoaudiológica para familiares de crianças com alterações de linguagem. Então, se eu tenho criança com alterações de linguagem, quais as orientações que eu, como fonoaudióloga, você como professora, ou você como pai, pode ou tem que receber? O correto seria receber. Qual é a orientação, né? A criança em desenvolvimento necessita, deixa eu tirar aqui necessita de um ambiente adequadamente estimulante e propício à aprendizagem, além de um clima de segurança e harmonia nas relações interpessoais da família, no qual encontrará apoio, amor e motivação para aprender o novo. Isso aqui é o básico, né, gente? Para a gente estar estimulando essa criança, ela necessita de um ambiente adequado, estimulante, ela precisa ter estímulo. Lembra que eu falei dos pilares? Motivação, família, o social, tudo isso tem que estar envolvido. Os primeiros interlocutores da criança são os membros de sua família. Isso também eu falei na outra aula, lembra? A criança ela vai começar a ser estimulada, ela vai começar a aprender por meio de quê? De quem? Dos pais, dos cuidadores, daquele que está com ela todo dia, da mãe que está amamentando ali, ela já está sendo estimulada, né? E na maioria das vezes, pais de crianças com alterações de linguagem, por não compreenderem a dificuldade de linguagem de seus filhos, acabam não sabendo como fazer para estimular esta linguagem nas atividades diárias que ocorrem no ambiente domiciliar. Eu posso estimular minha criança em quase todos os momentos. No momento que eu estou dando banho, eu posso estar cantando musiquinha, lavando o pé, mostrando, ensaboando. Eu vou cantando, eu vou nomeando partes do corpo para ela.
a hora que ela está se enxugando, eu também vou trabalhando cores. Então, assim, existe uma infinidade de oportunidades de estimular essa criança. Só que, na maioria das vezes, os pais não sabem por ignorância, porque não conhecem, porque não foram orientados. E por isso que a gente precisa, nós temos obrigação, temos esse papel de estar levando essas informações para esses pais, para esses cuidadores. Vamos ver esse videozinho aqui? É um vídeo bem rapidinho, acho que não tem nem 30 segundos, gente. Só para mostrar como que a gente pode estar, como deve ocorrer aí essa interação entre cuidadores e bebês e crianças, né? Desde pequenininho. Tá me chamando de Maria Chiquinha? Que parada é essa aí, pai? Nossa, Karina, que blusa bonita da Mini. Você é louco. Olha Esse o pai chupetão aí. interagindo com a criança. Hein? Mostra o sorriso. Mostra a banguela, mostra. O pai tá no braço. Mano, ela não braça assim, eu, velho. Karina, que ingratidão. O pai te dá comida, o pai faz, tu cuida de você. Tu não faz nada disso. Tu não dá abraço no pai assim, só nessa mulher de pijamão azul. Então, dá para ter uma ideia aí de como, viu, o diálogo, o pai conversando. A criança não entende metade do que o pai está falando, mas ela compreende, ela já está sendo estimulada a interagir com ele. Dicas e estratégias para a orientação. Dica 1, ressaltar a importância da participação dos pais na intervenção. Isso aí é a dica 00, né? Não é nenhum. Os pais precisam participar, não tem jeito. Se não tiver participação dos pais, a gente não tem um bom prognóstico, a gente não consegue, a gente fala que a gente não consegue, a terapia ela não evolui, né? Ela fica estagnada, vai desmotivando, a gente não consegue avançar, né? Dica 2, maneiras de como os pais podem ajudar no estímulo da comunicação e da linguagem da criança. Então, eu vou orientar, é aquilo que eu falei. Pai, o que você tem em casa? Ah, Monique, eu não tenho nenhum brinquedo de encaixe. Tem vasilha plástica? Tenho. Então, pega a maior, pega do meio e a menor. Pronto, você já tem aí blocos de empilhar. Tem pregador? Tenho. Então, vamos pintar de canetinha esses pregadores, vamos fazer pega um papelão, pinta com cores, vai trabalhar pinça. Então, assim, não tem como o pai dizer que não tem recurso, que não tem como não fazer, porque existem diversas maneiras da gente estar montando material para estimular cada área da linguagem dessa, tá? Mas ele precisa de orientação, né? Dica 3, estimulação da narrativa. E aqui, o básico do básico, mas que, infelizmente, nem sempre acontece, ainda mais nos dias de hoje, né? Os pais, nós, chegamos em casa cansados e a gente chega, já quer fazer um monte de coisa correndo e vai olhar o celular e vai olhar o Instagram e a gente não conta uma história para o filho à noite. Não tem mais aquela contação de história. É a melhor forma de estimular a narrativa, por meio da contação de história, tá? E aí, esse exemplo que eu falei também da musiquinha, de contar a história e deixar a criança finalizar a história, dar continuidade, o conto e o reconto. Eu estou estimulando narrativa, eu estou estimulando sequência lógica, eu estou estimulando léxico, eu estou estimulando tudo. É uma forma tão importante de estimular várias coisas. Dica 4, orientar os pais sobre o processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem. Não adianta nada eu dar orientação ou estar fazendo terapia sem explicar para ele, pai, olha, a criança até tantos anos ela tem que estar com esses fonemas, então vamos estar calma, esses você não precisa se preocupar agora, que às vezes o pai chega, a criança está com 4 anos e não fala o que tinha que falar com 2, mas ele está preocupado que ela não fala o R de arara. E eu falo, calma, vamos com calma. Primeiro, ele tem que aprender a falar bala, ele tem que aprender a falar papai, deixa o arara para depois, né? Então, vamos subir a escadinha um degrau de cada vez. Dica 5, explicar aos pais como a alteração de linguagem ou de fala interfere em vários âmbitos na vida de seus filhos. Mostrar para ele que quanto antes, quanto mais precoce, melhor, porque depois essa alteração de falha de linguagem pode repercutir lá no processo de aprendizagem.
tá? E em outros âmbitos também, essa criança ela vai querer se comunicar, essa criança ela vai querer interagir com outras crianças nos parques, nos passeios, nas festinhas, e pode trazer algum tipo de problema, tá? Até mesmo de ordem emocional. Dica 6, falar sobre a importância da escola na vida da criança. Orientar os pais sobre a importância da visitação e interação com profissionais do ambiente escolar. Isso é importantíssimo, gente. Não só para nós, como profissionais, fazer essa interação com a escola, ir visitar a escola, ter esse contato direto com a escola, mas também os pais visitarem a escola, conversarem com os coordenadores, procurar saber como que a criança está na escola, se ela está avançando, se ela não está, o que está sendo ensinado naquele momento na escola, para que ela em casa também estimule aquele mesmo conteúdo, tá? Isso é super importante. Dica 7, orientar os pais sobre a importância da periodicidade e frequência na terapia. Isso é importantíssimo, gente. Não adianta, que eu falo que eu prefiro não fazer. Se o pai falar, vai vir de 15 em 15 dias. Não, eu não faço, prefiro não fazer, porque não vai ter resultado, e depois o problema vai ser da fono que não é boa, sabe? O processo terapêutico, como eu falei, ele é no mínimo, dependendo do problema, do diagnóstico, uma vez por semana. Se o pai vem uma, na outra não vem, na outra vem, na outra não vem, na outra não vem, é melhor não vir. O pai está gastando dinheiro à toa e está ocupando o horário do terapeuta à toa, porque essa criança não vai ter resultado. Essa criança vai ficar igual nadar e morrer na beira da praia. É a mesma coisa. É muito difícil, tá? E dica 8, que eu acho super importante, isso pode ser feito por nós terapeutas, mas também pode ser feito pelos próprios pais, junto com os terapeutas, por meio das dicas que a gente dá, é a confecção de material aos pais. Então, dependendo da criança, vou dar um exemplo aqui de alguns que eu tenho aqui que eu faço e gosto de trabalhar assim, que eu acho que tem um bom resultado, e os pais eles aderem mais a isso, eles se responsabilizam mais, né? Por exemplo, um exemplo aqui, deixa eu botar aqui, que agora eu não estou nem vendo, eu tirei a... Peraí. Estava tentando me achar aqui para eu ver. Foi. Aqui é um caderno de fono, tá vendo? Então, eu compro esses cadernos, caderno de ou meia pauta ou caderno de desenho, tá? Aí você bota a capinha lá, o seu nome. Se tem criança que gosta de dinossauro, aí bota o desenho de dinossauro, né? Bota o nome da criança, o nome da mãe, o dia da sessão e a hora, para a mãe não esquecer. Tem terapia, não esquece, né? E aí aqui, por exemplo, eu estava trabalhando o som do P, né? E a criança, ela faz comigo aqui, e ela leva o caderno para casa. Ela leva e traz. Eu falo que é o caderno leva e traz. Ela vai levar para casa o caderninho que ela trabalhou em terapia. Então, é bom que a mãe vê o que a gente está fazendo e ela traz. Eu boto atividade para ela fazer em casa. E aí a mãe sabe como ela deve fazer. A mãe entende o que está sendo trabalhado, tá? Então, esse é um exemplo do que eu vou colocando. E eles adoram esses carimbos das boquinhas do Multigestos, por exemplo. Boto o desenho e eles querem carimbar, porque a criança adora um carimbo, né? Aí eles pegam lá a boquinha, dá para ver aqui? A boquinha do P, do pente, né? Então, eu estava trabalhando o P com ele e o T também. Aí ele pega e ele carimba. Qual é a boquinha do P e o T? Pente, tá? Eles adoram. Ponte. E aí aqui ele faz comigo e depois leva para casa. Bota o desenho, depois o V do avião, um exemplo. Então, isso aqui é muito importante. Tiro foto da cartinha, do Multigestos também, que eu uso, né? Que eu fiz o curso do Multigesto, então
eu uso esses materiais com eles também. Aí eu estava trabalhando a língua, eu escrevo para a mãe entender a língua atrás do dente. Então, não tem como a mãe não conseguir trabalhar em casa. Eu falo, ó, é para trabalhar essas palavrinhas. Ela leva o caderno para casa e ela traz o caderno. Aqui eu escrevo também, olha, orientações. Orientação 1, não sei se dá para ver. É um exemplo, tá, gente? É o meu jeito de trabalhar. Ó, sempre que escovar os dentes, escovar também as bochechas, a língua, sem fazer pressão. Aí eu vou escrevendo e a mãe, Monique, ele fez, ele... Então, é uma forma que eu tenho de mostrar para a mãe o que eu estou trabalhando, como eu estou trabalhando, e da mãe dar continuidade a essa terapia em casa, tá? Outro tipo de material que eu gosto de fazer, não vou mostrar o início, porque pega o nome da criança, a foto, tá? Mas para vocês terem uma ideia, que eu estou trabalhando com uma criança, eu vou montando pasta de linguagem, assim. Então, ele gosta de comer o feijão, e ele chama isso de papá. Como eu quero trabalhar o P, eu peguei o que significa a foto, pedi para a mãe mandar, eu peço para a mãe me mandar a foto, eu imprimo e escrevo para ele ter, já vou estimulando também as letras e as boquinhas para trabalhar a fala, tá? E aí, isso aqui é a pasta de linguagem dessa criança, por isso que eu falei que cada criança é um material. Dá trabalho? Dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho, gasta muito tempo, mas esse é o trabalho que a gente tem que fazer, tá? E aí, depois, a água. Então, isso aqui é tudo dele, ó. É o copo de água dessa criança. É esse o copo dele. Quando ele visualiza esse copo, ele sabe que ele tem que pedir água, tá? Então, esse é o copo dessa criança. Eu não posso utilizar essa pasta com outra, porque é o copo dele, entendeu? Ele adora lata. Ele adora lata. É o brinquedo favorito dele. Eu pedi para a mãe mandar a foto da lata preferida. E aí eu vou estimulando assim. Isso é a pastinha de linguagem dessa criança. O Bibi, aí tem, ele ganhou o pula-pula. Aí eu pedi para a mãe mandar foto. Ó, a foto do pula-pula, tá? E tudo isso a gente vai montando e vai aumentando o vocabulário. Eu comecei a pastinha dele com a mamãe, o papai e ele. Depois eu aumentei para a vovó, titia, e comecei. Papá, Bibi, foi para pula-pula, ele ganhou a bola. Isso aqui é para ele fazer, que ele ama lata. Então, é para ele colar papelzinho, que aí eu estou trabalhando também coordenação motora fina. Ele vai trabalhar, vai colar lata. Aí eu já venho para pareamento. Então, assim, essa é a pastinha de linguagem dele. Ele leva e traz, tá? Então, isso é terapia fonoaudiológica, isso é planejamento terapêutico, isso é a prática, o dia a dia da fono, né? É um pouquinho do que a gente faz aqui nos bastidores. Eu falo que é nos bastidores, porque depois que a criança sai, a gente fica no computador, montando estratégia, pensando o que eu vou fazer com essa criança, qual o material que eu vou montar para ela, tá? E aí, para finalizar, uma frase que eu gosto muito da Simone Lopes Herrera e da Camila Guarnieri: a aquisição e desenvolvimento da linguagem vão além de aprender palavras novas. É um processo complexo em que a criança, através da interação com os outros, sistematiza o sistema linguístico do ambiente no qual está inserida. Por isso que todo aquele tripé do social, da importância da família, da escola, tudo aquilo é importante, porque depende desse sistema linguístico, esse ambiente no qual ela está inserida, vão influenciar a aquisição e o desenvolvimento da linguagem, tá bom?
mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Espero que eu tenha podido colaborar mais um pouquinho com essa aula e que tenha sido bastante proveitoso para todo mundo. Estou à disposição também no e-mail e no meu WhatsApp, que está ali embaixo. Quem quiser pode pegar. E é isso, gente. Obrigada. Monique. Ju, posso falar? Diga. Claro, pode. Agora é o momento. Eu vou precisar sair, mas antes disso, eu queria primeiro agradecer, em nome de toda a nossa equipe, a presença de todos que se inscreveram no nosso curso, dizer que estou muito gratificado assim, pelo fato do sucesso do nosso curso. Queria parabenizar a todas as terapeutas da nossa equipe, sem exceção, vocês foram brilhantes. Eu, como neurologista infantil, estou impressionado com as coisas que eu ouvi, apesar de trabalharmos juntos, mas aprendi algumas coisas. Só sugiro que alguém mude um pouco as musiquinhas da Aranha, de etc., essas musiquinhas que eu fico ouvindo ali há anos, mas, de qualquer forma, me sinto muito gratificado, me sinto, assim, com mais pique para continuar incentivando-as para que vocês façam outros cursos, para que vocês cresçam profissionalmente. Realmente, trabalhar com vocês é um maior orgulho como médico, neurologista infantil. Vocês são incríveis. Meus parabéns. Muito obrigado pelo retorno que vocês deram. E, com certeza, nós faremos outros cursos com sucesso que foi esse. Um beijo a todas vocês. Meus parabéns. Beijo, obrigada. Você é nosso maior incentivador. É verdade. Bom, eu vou ler aqui um pouquinho dos comentários, para a Monique poder saber, e depois a gente faz uma foto. Se o Jair estiver aqui ainda, a gente faz com ele, né? Se o Jair estiver ainda na sala. Tá, Jair? Tenta ficar mais um pouquinho, por favor, para a gente fazer aquela foto legal. Você manda. Vou dar uma lida aqui, mas, assim, pelo que eu vi, não tem pergunta, é mais comentário. Vou logo para os comentários que, né, fizeram aqui a diferença. Parece que a Cícera falou, mas depois ela né, fez a correção. Oi. Oi. Meu microfone não está muito bom. Estou te ouvindo. Ô, Monique. Ah, tá. Oi. Você quer falar? Eu quero perguntar. Na semana Sim, pode falar. Na semana passada, você falou que ia colocar no grupo onde a gente comprar os protocolos, os testes, né? E você não colocou. E também o material do PROC, você falou que ia colocar. Eu vou colocar tudo junto, tá? E esses de hoje também eu quero saber onde comprar. Tá. Eu vou colocar tudo junto. O site onde eu compro geralmente o material, tá? E mais os artigos onde eu baseei a minha aula, tá bom? Você falou que a gente compra, né? O teste. Isso, onde você pode comprar o teste. Naquele livrinho explica como aplicar? Explica. Explica, sim. Fazer um curso específico para aplicar? Gente estudando o livrinho dá para aplicar? Estudando o livro dá até para aplicar, mas o ideal é que se faça o curso, porque a dificuldade não é nem na aplicação, a dificuldade é no fechamento, na pontuação. Entendi. Então, às vezes, a gente pode ter dúvida ali, tá? Mas qualquer coisa eu estou à disposição. Sim, obrigada. E você falou também que ele não pode ser aplicado em qualquer criança, né? O ADL. Então, como assim? Eu não entendi isso. Porque dependendo da criança, se ela for uma criança, por exemplo, não verbal,
se ela for uma Ah, criança tá, com uma dificuldade cognitiva e ela não vai responder o teste. Então, tá. eu não posso aplicar, Entendi. tá bom? E não é só em autista, não. Posso aplicar num PC, no síndrome de Down, né? Pode. Se ele Aham. tiver capacidade para responder, pode. Eu- Bom, dando continuidade aqui, para a gente poder, né, passar aqui, porque o tempo tá bem justo. Bom, a Cícera tinha dito sobre o ABFW, depois ela corrigiu, falou que ela identificou que ela não conhecia o ADL, que o ABFW avalia a fonologia, identifica os processos fonológicos. Ela achou parecido quando viu as imagens do ADL, mas é bem diferente, Cícera, depois você percebeu, né? Aqui a Cícera colocou conheço, bom, ficou meio confuso aqui. Aí aqui fizeram um comentário sobre a imagem do ABFW, a Cícera botou a motivação a parte mais importante da intervenção, com certeza. Uhum. Alguém comentou aqui, Andréia, sobre voz em papel, que você, né, tinha colocado. Jane colocou top. Cícera botou que ótimo, Monique. E completou dizendo, eu conto histórias para minha neta, ela ama. Andréia colocou, Monique, como você avalia esse crescente número das escolas bilíngues? Essa não pode atrapalhar as crianças com dificuldades específicas na linguagem? Me preocupa a educação infantil, principalmente. Eu acho que na aula passada eu até falei um pouquinho disso, né, a respeito disso. Uhum. Eu, como fonoaudióloga, não sei o que a Ju, se ela compactua também dessa opinião, eu não sou muito a favor da criança que tem uma dificuldade, um atraso de linguagem e estar numa escola bilíngue. Lembra que eu falei que primeiro ela precisa assimilar a linguagem materna dela, para depois ela aprender uma outra língua. Se a criança não tem nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de atraso, não há o menor problema, tá? Nada contra a escola bilíngue. Mas se a criança é uma criança que já tem uma dificuldade, esse bilinguismo pode, sim, atrapalhar, ser um dificultador, tá? Essa é a minha opinião. Concordo. E explico sempre isso para os pais, né? Porque a criança que tem um desenvolvimento típico não vai atrapalhar em nada, muito pelo contrário, né? A gente sabe que naquela janela do desenvolvimento em que a criança aprende muito mais outra língua, né? É até bacana, porque ela vai conseguir nessa janela, né, ter um pouquinho mais. Mas uma criança que é neurotípica, né? Assim, mas sendo uma criança autista, enfim, eu já, né, peço que não coloque, porque senão fica muito confuso para a criança entender mesmo, né? Ela primeiro. E até quando assim a gente pega muitos casos de pais que o pai é estrangeiro e a mãe é brasileira. Eu peço que falem um idioma só com a criança naquele momento, né? Porque fica difícil depois de uma dificuldade mesmo que a criança está tendo por uma confusão de línguas o tempo todo falando, ou se é uma dificuldade mesmo, né, de um transtorno, né? Então, geralmente eu peço criança possa vir aprender a língua materna primeiro. A Cícera colocou muito bom. A Verônica botou obrigada por dividir conhecimento conosco. A Renata Medeiros colocou o curso Queremos Outros. Muito bom curso, obrigada pela aula. Maravilhosa, a Ângela disse. Bom, curso muito esclarecedor, a Ingrid falou. Acho que seu áudio está palestrantes, travando um Renata pouco, Juliana. Gavina, e produtivo.
Bom, só para, né, falar para vocês assim que esse foi o nosso primeiro curso, né, da Clínica 7. A gente, claro, espera fazer outros, porque foi muito legal, assim, foi bom para a gente também, né, que agora vai ser muito, né, a gente vai ter que utilizar muito, que é esse universo tecnológico, ministrar aulas, então foi bem bacana para a gente poder aprender dessa forma como ministrar um curso, experiência com vocês, né? Agradeço a todos os alunos. A gente já fez várias pela clínica, né? Mas já fizemos vários workshops e cursos, mas assim foi o primeiro. Então, agradeço a todos pela presença, pela participação, pela paciência com algumas coisas, né, que a gente precisou ir assim para poder lidar no curso, né, com essa questão tecnológica que eu falei. E muito obrigada, né? Só tenho a agradecer mesmo a participação de... Alguém quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Provavelmente, em breve, o curso clássico de neuroanatomia ligado aos transtornos neuropsiquiátricos. Esse até eu quer quero fazer. quer ministrar um curso. Jair quer ministrar um curso dele, que é um curso que ele já deu presencial, que foi de neuroanatomia. Então, quem quiser aprender mais, vale super a pena. A gente vai ainda, né, estudar para ver qual a melhor data, mas aí a gente vai divulgar e quando já tiver sendo divulgado, eu mando para vocês também, tá? Por mensagem, eu vou divulgar para todas vocês. Agora vamos fazer nossa foto antes que as pessoas saiam. Vamos lá. Tá bom? Vamos fazer a foto. Eu acho que ficou congelado aqui a imagem de vocês para mim. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Estava travando um pouquinho a sua fala, mas agora melhorou. Pode ter sido que tenha oscilado na internet. Até a foto, peraí, só um minutinho. Como é que é mesmo que a gente coloca aqui para todos? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Peraí. Tem que fechar a aula. Monique, acho que você tem que fechar a aula. Eu já abri o mundo para mim. Peraí. E preciso que todos abram as suas câmeras agora. Tá? Tinha aqui. Foi? Fechou a aula. Consegui que aqui já vê todo mundo. Pessoas. Acho que ninguém abriu a câmera, né? Tá todo mundo aí? Eu tô. Tá todo mundo tímido? Vamos abrir as câmeras. Eu tô também. Eu tô aqui. Vamos lá. Cadê? Eu tô aqui. Tá vindo? A Ângela e a Monique. Gente, não tô vendo vocês. Eu tô Renata, aqui, Karine. Tá dando para ver todo mundo. Tô aqui, Ué, tô estranho. aparecendo. Para mim não tá Tô aparecendo. aqui, tô me vendo. Alguém pode fazer a foto, então? Alguém pode fazer a foto para mim? Monique ou Karine? Peraí. Que acho que tá travado. Para mim tá travado. Como é que eu faço a foto? Só quero saber. Só tira no celular a foto. Pega seu celular e bate. Tá, pera. Mas aí não aparece todo mundo. Não. Não aparece. Aí você tem que abrir na sua tela. Tem que abrir. Foi. Agora? Isso. Agora foi, eu acho. Achou? Peraí. Mas não está aparecendo todo mundo.
Falta a Carolina Paiva. Oi, Karine. Carolina, não está aparecendo todo mundo, não? Agora tá. Não? Posso? Bom, quem tiver com a câmera ligada vai aparecer. Ah, é? Uhum. Estou vendo a Karine, bem grande. Karine. José Roberto, cadê? Não estou vendo. Ah, agora foi. Ok. Tirei. Se alguém quiser printar também a tela e depois mandar para a gente no grupo. Monique, Se quiserem tirar suas fotos, depois a Clínica 7, A o Espaço Ingrid disse que fez a Florescer. foto e colocou no grupo. Obrigada, Ingrid. Ah, legal. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Foi ótimo, tá? você está bem bonita. Oi? Foi ótimo mesmo. Adoramos ter vocês aqui. Ah, obrigada. Tchau, boa noite para todos. Então, uma boa noite para todas. Tchau, gente. Obrigada. E vou Boa enviar noite. depois Tchau. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite a Obrigada, valeu, foi todos. muito